ler aqui algumas das logias, algumas primeiras logias, para não ficar muito longo. E na próxima terça-feira eu posso continuar das logias do Evangelho de Tomé. Este aqui. Eis as palavras do que é oculto, reveladas por Jesus, o vivente, e transcritas por Dídimo Judas Tomé. Quem sabe o que significa Dídimo? Quem souber vai ganhar um prêmio, vai ganhar um livro Francisco Grandiogue de Assis. Quem souber o que significa Dídimo, ganha um livro Francisco Grandiogue de Assis, de minha autoria. Depois você só me passar o endereço e eu envio. O que significa a palavra dídimo? Transcritas por Dídimo Judas Tomé. Não confundir com Judas Iscariotes. Esse é o Tomé, o Judas Tomé. Aquele que colocou o dedo na ferida de Jesus, segundo os evangelhos canônicos, não é? Ele não creu quando Jesus atravessou, as portas estava tudo fechado e ele parecia um fantasma atravessando e vindo ter com os discípulos, com os apóstolos. E Tomé não creu, não acreditou que era Jesus e pediu: se eu puder meter o dedo na sua ferida, então eu crerei. E aí Jesus: venha, Tomé. Ele enfiou o dedo na ferida, e ele então creu e caiu de joelhos: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. O que significa dídimo? Ninguém sabe. Dídimo significa Estou dando aqui uma dica. Significa Não, ninguém sabe o que significa dídimo? Não é gênio, não é gênio. Gêmeo, gêmeo, gêmeo. Muitos perguntam: gêmeo? Mas gêmeo de quem? De Jesus? Como assim? Como assim gêmeo de Jesus? Gêmeo no sentido espiritual. No sentido espiritual, significa que Tomé era um Cristo. Gêmeo no sentido espiritual. Ele alcançou a mesma estatura espiritual que Jesus. Ele alcançou a mesma estatura e se tornou um Cristo. Isso é dito na Índia em relação aos verdadeiros mestres. Se alguém se intitula mestre, então ele tem que ser a pedra filosofal. Ele tem que ser capaz de transformar os seus discípulos em pessoas tão elevadas espiritualmente quanto ele mesmo. Se ele não for capaz de transformar os seus discípulos mais próximos em almas poderosas, tão elevadas quanto ele mesmo, então ele não é um verdadeiro mestre. Isso é dito na Índia, não é um autêntico guru. O autêntico guru tem discípulos que se tornam semelhantes a ele. E Tomé se tornou semelhante a Jesus, ele se tornou um Cristo, por isso ele é chamado de Dídimo, gêmeo, não que ele fosse irmão carnal de Jesus, mas irmão espiritual, um Cristo, semelhante a Jesus. Esse é o significado de Dídimo. Primeira logia, ele disse: ele quer dizer Jesus, aquele que vier a ser o hermeneuta, ou seja, o intérprete destas palavras, não provará a morte. Não provará a morte. O que isso significa? Que a carne se tornará imortal? Não, não é isso. Mas, ao passar pela morte, ele não morre, ele não entra naquele estado de inconsciência que a maioria das pessoas entram quando deixam este mundo. A maioria, quando morre fisicamente, se acorda inconsciente no mundo astral. Não sabe que morreu.
fica meio perdida no mundo astral. E então, aquele que provar isto aqui, ou seja, que provar não, que for o hermeneuta autêntico dessas palavras, ao morrer estará desperto, estará consciente, ou seja, ele não prova a morte, ele não prova as sensações da morte, mas a felicidade, a plena felicidade em Deus. Como em um filme, é um filme antigo, de um senhor que tinha câncer, My Life. Quem assistiu esse filme? Minha Vida. Ele tinha câncer e o câncer ele descobriu que era por ter alimentar ódio contra o próprio pai. E mesmo depois de adulto, ele não conseguia perdoar ao pai. Quando ele conseguiu finalmente perdoar, mas já era tarde, o câncer já havia tomado todo o corpo, e ele conseguiu perdoar o pai, ele saiu do corpo e ele se viu na luz, ele foi direto para a luz, ou seja, consciente. É chamada de a luz clara, ou a clara luz. Segundo Logion, disse Jesus, aquele que procura continue sempre em busca, até que tenha encontrado, e quando tiver encontrado, sentir-se-á perturbado, sentindo-se perturbado, ficará maravilhado e reinará sobre tudo. Isso é extraordinário que Jesus está dizendo aqui. Extra é exatamente a experiência de Arjuna, quando ele teve a visão de Krishna. O que aconteceu com Arjuna? Ele pediu a Krishna, me mostre a sua forma transcendental. Krishna disse, eu só posso te mostrar uma fagulha, porque você não terá capacidade de ver toda a minha forma transcendental. E aí Krishna mostrou uma fagulha de seu espírito a Arjuna. O que aconteceu? Arjuna ficou perturbado, porque era tão grande, e ao mesmo tempo ele estava em êxtase. Então ele se torna maravilhado. É uma mescla de perturbado, entre aspas, porque Deus é grande demais, e ao mesmo tempo de maravilhamento, Taumatzen, maravilhamento. É exatamente isso que está aqui no segundo Logion. A princípio você fica perturbado, porque a ideia que o nosso cérebro diminuto tem de Deus é muito pequena. O que nós amealhamos ao longo de 70, 80, 90, 100 anos aqui nessa terrinha, nessa minúscula terra, não faz ideia do que é a vastidão de Deus, do que Deus é, como Ramakrishna dizia. Às vezes eu me sinto como um peixinho nadando no oceano infinito de Deus. Ele é infinito, não tem fim, não tem começo ou fim. Um peixinho. Então, a princípio, como é dito aqui, uma espécie de perturbação, entre aspas, e ao mesmo tempo um maravilhamento. Taumatzen, um maravilhamento. Isso é Deus. É algo inconcebível para o intelecto humano. Por isso que, às vezes, Silktesa, o mestre de Yogananda, quando certos discípulos faziam perguntas sobre a eternidade, ele dizia, deixe certas coisas para investigar na eternidade, porque o seu intelecto diminuto, pequenininho, não compreenderá. Se você cair na falácia da filosofia, que sempre está questionando, você pode chegar ao suicídio. Como um professor meu, um ex-professor, me disse certa vez, Alexandre, eu desconstruí o mundo intelectualmente falando de tal forma que quase cheguei ao suicídio. Foi quando abracei uma árvore que senti paz, ele me disse, esse meu professor. E ele, então, não cometeu suicídio, graças a Deus. Já ia confessar, deixa eu ver o que o José escreveu aqui, já ia confessar que às vezes orando sinto até as águas do mar nos meus pés, e subindo vai tudo ficando longe, e depois sou puxado para o corpo. Exatamente, José.
Isso, isso lembra realmente o êxtase, o samadhi dos grandes santos, dos grandes mestres, porque é exatamente assim que acontece. Como no êxtase de Yogananda, como está relatado na autobiografia de um yogi, como o êxtase de Bernardo de Quintanvalli, o maior, um dos grandes, não posso dizer o maior, mas um dos grandes, talvez um dos maiores discípulos de São Francisco de Assis, quando ele entrou em samadhi, em contemplação a primeira vez, Bernardo de Quintanvalli. Vale muito conhecer a vida dos santos. Gyana Mata, mãe de sabedoria, uma das grandes discípulas de Yogananda, ela dizia: leiam as vidas dos santos, leiam as vidas dos santos. Se vocês desejam esse caminho de libertação, né, de salvação, de moksha, então vocês têm que ler, têm que se inspirar nas vidas deles, e então meditar, 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 e até, se for preciso, açoitar mentalmente seus corpos, quando estão com preguiça de meditar. Não, sem disciplina nós não chegamos lá. Se não tivermos a disciplina de meditar, assim como temos a disciplina de comer, de almoçar, de tomar café e etc., nós não encontramos Deus e ficamos presos à roda de samsara. Se não meditarmos o suficiente, se não orarmos o suficiente, se não nos entregarmos como a criancinha que se entrega ao abraço carinhoso da mãe, doce da mãe, que é Deus, se não fizermos isso, continuamos presos ao samsara. E não é culpa de Deus, porque fomos nós, como filhos pródigos, que nos colocamos na situação em que estamos. Porque o sofrimento existe no mundo não é simplesmente culpa de Deus, é culpa de nossas atitudes, de nossas ações kármicas. Em pensamentos, palavras e atos, nos criamos grilhões em torno de nós mesmos, em vez de termos disciplina para meditar, para amar a Deus. Professor, não consigo meditar, então canta. Cante para Deus, comece com os mantras, é Bhakti Yoga. Una, como Yogananda dizia, a devoção, Bhakti Yoga, com a meditação, o silêncio interior, e você terá um avião para Deus. Meditação e devoção. Vou ler só mais essa logia, a terceira logia de Jesus, e a partir da próxima terça, continuaremos a leitura das outras logias. São 114 logias desse Evangelho de Tomé. Logia número 3. Disse Jesus: se vossos guias vos afirmarem, eis que o reino está no céu, então as aves estarão mais perto do céu do que vós. Se vos disserem, eis que ele está no mar, então os peixes já o conhecem. Pelo contrário, o reino está dentro de vós, e também fora de vós, em toda parte. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e sabereis que sois os filhos do Pai, o vivente. Mas se não vos conhecerdes, então estareis na ilusão e sereis ilusão. Isso é budismo, isso é yoga, isso é cristianismo do mais profundo. Cristianismo autêntico, gnóstico. Ou seja, o reino está dentro de vós, se vos conhecerdes, ou seja, conhecer o Atma. Conhecer a si mesmo não é simplesmente conhecer o ego, o jiva, é conhecer o Atma, que é o eu, que é o nosso eu real. Quando Jesus afirmou sobre o reino dos céus dentro de nós, ele não estava falando sobre o ego, o jiva, ele estava falando sobre o Atma, a alma, aquilo que Krishna chamou de super-alma. É o reino dos céus dentro de nós, é o nosso eu real, o nosso eu verdadeiro. E vejam outra coisa que é dito aqui sobre o vivente. Jesus é o vivente, e nós nos tornaremos filhos do Pai, o vivente. Por que vivente? Porque enquanto não nos tornamos Cristo, enquanto não nos tornamos Cristos, Budas, Krishnas, Paramahansas, nós estamos mortos.
estamos adormecidos, nós não fazemos ideia da maravilha que Deus é, não fazemos ideia. Como Yogananda dizia, se a humanidade soubesse, oh, se a humanidade soubesse, não perderia mais tempo, não perderia mais tempo. A felicidade do santo é incalculável. Ele encontrou a felicidade. Enquanto buscamos a felicidade nas coisas passageiras deste mundo, o santo a buscou em Deus, que é a verdadeira felicidade. E ele a encontrou. Ele encontrou Deus. Ele encontrou Deus. É por isso que devemos falar a um irmão ateu que diz: oh, onde está Deus? Eu não vejo em lugar algum, em parte alguma, irmão. Fecha os olhos, aquieta, silencia essas vozes mentais de inquietude, esse turbilhão mental de dúvidas. Silencia, irmão. Silencia os batimentos cardíacos. Presta atenção na sua respiração, pranayama, no inalar e no exalar, e você sentirá paz. E quando você sentir paz, saberá que Deus existe. E se você continuar mergulhando como um peixinho, como dizia Ramakrishna, mergulhando nessa paz, mergulhando, você sentirá uma grande alegria. E se você continuar mergulhando, depois de sentir essa alegria, você sentirá algo que os yogis chamam de Ananda. Ananda é a bem-aventurança, pronto. Você se perdeu em Deus. E se perder em Deus, não existe algo que possa descrever. É a maior maravilha que existe, esse perder em Deus. Ninguém se perde em verdade. Você se encontra, como certa vez perguntaram a Ramana Maharshi, mestre, quando entramos no êxtase, no samadhi, perdemos o eu, deixamos de ser. Ramana riu, não, pelo contrário, é aí que você se encontra. Swami Vivekananda, em uma palestra nos Estados Unidos, ele disse certa vez, vocês falam em individualidade, que são seres individuais, vocês nem sabem o que é isso, ser individual. Vocês só descobrirão a individualidade autêntica quando chegarem lá, quando provarem desse Deus maravilhoso. Enquanto isso, vocês não sabem de nada. Vocês são como pássaros presos em uma gaiola. Não fazem ideia do que existe além da gaiola física, no êxtase divino, que faz os santos chorarem dia e noite de amor. São Francisco ficou cego de tanto chorar de amor. Chaitanya Mahaprabhu na Índia chorava por Krishna, de amor por Krishna, lágrimas profusas. Os santos choram de amor. Por quê? Porque Deus é maravilhoso. E a humanidade não faz ideia disso. Ele se oculta, ele se esconde de nós como um grande tesouro. E o nosso objetivo nesse romance divino, como diria Yogananda, é encontrá-lo, o bem-amado cósmico, a bem-amada divina, que está se ocultando de mim dia e noite, noite e dia. Eu te busco, Mãe Divina, eu te busco, dia e noite, noite e dia, noite e dia, noite e dia. Vem a mim, vem a mim, vem ao menos uma vez. Vem a mim, vem a mim, vem ao menos uma vez. Esse é um canto cósmico de Paramahansa Yogananda. A humanidade realmente não faz ideia do que Deus é. O Apocalipse de Pedro. O Apocalipse de Pedro é também um texto apócrifo, considerado apócrifo pela ortodoxia. E esse Apocalipse nos alertou em relação à ortodoxia que viria tomar conta da cristandade, tomar conta entre aspas, porque com seus dogmas, na verdade, nos aprisionou, né?
E diz o seguinte, o Apocalipse de Pedro: eles abrirão caminho em nome do homem morto. Olha só que interessante, cultuam o homem morto, em vez de cultuar o homem vivo, o vivo, Jesus, o vivo, pensando que se tornarão puros, mas se tornarão altamente corrompidos e cairão em nome do erro e nas mãos de um ser astuto e malevolente e de um dogma com várias ramificações e serão governados hereticamente. Alguns deles irão blasfemar a verdade e proclamar o ensinamento do mal e dirão coisas do mal uns contra os outros. Não é isso que vemos teólogos em batalhas intermináveis para saber qual tem mais razão. Existem lives e lives na internet hoje, podcasts de pastores brigando contra pastores e contra rabinos judeus, mas o texto está dizendo isso. Aí o outro fala, não, o texto está dizendo isso, brigas teológicas de hermenêutica, de interpretação. Só faltam quase que sair no tapa uns contra os outros. Me lembra uma palavra de Swami Vivekananda. Ele dizia aos pastores da época dele, final do século XIX, lá nos Estados Unidos, vocês estão brigando como se conhecessem Jesus. Vocês viram Jesus? Não? Então por que estão brigando? Dizia Swami Vivekananda. Certa vez perguntaram a Yogananda, mestre, você acredita em Jesus, em Cristo? E Yogananda respondeu, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, muito mais do que crer nele, é conhecê-lo. Muito mais do que crer nele, é conhecê-lo. Conhecê-lo. E Jung, pai da psicologia analítica, também perguntaram certa vez para ele, o senhor fala muito em Deus, você crê em Deus? Perguntaram a Jung. Jung fez silêncio e então respondeu, eu não creio, eu sei, eu sei. É isso que falta. É isso que falta em todos nós que nos dizemos religiosos. Falta o verdadeiro religare. O religare. Eu sei, porque eu o sinto. Porque eu sinto essa alegria, eu sinto essa bem-aventurança cada vez que medito, cada vez que fecho os olhos, eu sinto dentro de mim. Então eu sei. Eu não creio, eu sei. Eu sei. Continuando o texto. Porém, muitos outros que se opõem à verdade e são mensageiros do erro, colocarão seus erros e suas leis contra estes meus pensamentos puros, como quem observa de uma única perspectiva. E serão outros daqueles que são incontáveis e que chamam a si mesmos de bispos e diáconos, como se tivessem recebido suas autoridades diretamente de Deus. É exatamente assim que a ortodoxia faz. Este livros são canônicos, são autênticos. E você que está aí de olhos fechados é um herege, é um herético. A minha religião é a que salva e a sua é falsa. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Mas qual é a autoridade deles para isto? Para afirmar que A, B ou C vai para o inferno e eles vão para o céu. Isso não é arrogância. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou isso. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Na cruz, ele pediu perdão por seus algozes adultos que estavam crucificando, enquanto hoje vemos pastores dizendo que criancinhas que acabaram de nascer e que não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus irão para o inferno. Eles não seguem o exemplo de Jesus, não seguem o exemplo de Jesus. E aqui eu não estou falando que não existem regras, que não existe
o Dharma, o sagrado Dharma, que é a lei, a religiosidade, a espiritualidade, as regras de conduta moral, ética, yamas e niyamas, que o yogi tem que seguir. Claro que essas regras existem. Não matar, não roubar, não tirar do outro aquilo que não é seu, não mentir, não ferir o próximo, amar ao próximo. É claro que isso existe. Senão nós adquirimos mau karma para nós mesmos. Contudo, crer em um Deus que nos julga com danação eterna não pode ser. Não há amor em alguém, em um demiurgo que lança criancinhas em danação eterna. Não pode ser assim. Eles se curvarão diante do julgamento dos soberanos. Essas pessoas são canais secos. Canais secos, ou seja, sem autêntico amor, sem autêntica devoção, sem autêntica leveza, sem autêntica ananda. Essa é a nossa querida Elaine Pagels,